neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Entrada, Jesus, quer em teu coração, porque não lhe abre então. Deixes que nada lhe ocupe o lugar. Que resposta hoje vais dar? Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres pra teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Ouvintes, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, São Paulo, falando da excelência da caridade, que é o amor em sua essência, apresenta para a igreja o caminho mais excelente, isto é, aquilo que é sobre todas as coisas, mesmo em relação a Deus. Ele fala daquilo que é sobre todas as coisas boas. Ele disse assim, que ainda que falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse este amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé,
de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse essa caridade, esse amor, nada seria. Ainda foi adiante, foi mais objetivo e mais profundo. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse esse amor, nada disso me aproveitaria. Agora, ouvintes preciosos, isto está nos explicando perfeitamente que falar as línguas dos homens, dos anjos, profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ter fé para curar câncer, abrir olhos de cegos, ressuscitar mortos, transportar montanhas, por fim. Dar esmolas, não esmolas propriamente. O apóstolo foi mais direto, foi mais real. Não é ainda que eu desse uma migalhinha, um saquinho de arroz aqui, 20 centavos ali. Ele disse ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna. Ele se colocou agora num lugar de um homem muito rico, mas riquíssimo mesmo. E ainda que ele distribuísse toda a sua fortuna para sustento dos pobres, ainda isso não explicaria todas estas coisas, não significaria que nós, praticando estas coisas, temos este amor. Este amor não deve ser confundido com amor fílio, com o eros, com a paixão, com a nossa compaixão, com a dó. Fiquei com uma dó. Chorei porque vi aquela pessoa assim, assim, sofrendo desta e daquela outra forma. Não. Ainda não quer dizer este amor. Então Paulo está falando de um amor que é pedra de coroa. Está falando do amor ágape em sua essência, sem mistura do amor humano, sanguíneo. Um amor que não depende dos sentidos, da nossa parte emocional. Um amor que não é praticado simplesmente por um espírito religioso. Esse amor é diferente de todos os demais. E às vezes ele choca com o amor fílio. Ele choca com o nosso amor humano. E nós pensamos que aquilo não é amor. Um exemplo apenas. Muitos não entendem que quando aquela mãe está corrigindo aquele filhinho, que aquilo signifique amor. Agora, ninguém ama mais aquela criança do que aquela mãe. Quando ela é uma boa mãe, ela corrige, ela bate de acordo com as Escrituras, sob oração, sob conselhos. Ela já deu 2, 3 oportunidades para aquela menina, para aquele menino. Ela não bate por ira, por despique, por nervosismo. Então é aquele tipo de mãe que ora antes de bater, que explica, ó, eu já te dei 2, 3 oportunidades sobre esse assunto,
já te falei tudo sobre essas coisas, agora você vai apanhar. E na hora que aquela criança está apanhando, às vezes o vizinho tem mais amor por aquela criança do que a própria mãe. Fica de lá revoltado e começa a blasfemar a crente o que está fazendo, batendo na criança. Não tem amor na criança. O papai, ou a vovó, ou a titia, nesta hora tem mais amor por aquela criança do que aquela que sofreu dores de parto por ela. Mas isso tudo é errado. Nós, para explicarmos uma coisa, estamos falando de outra. O amor de Deus, olhado pelo prisma humano, natural, não pode ser nunca entendido. Por isso que ele excede todo entendimento, disse São Paulo. O amor de Deus excede o entendimento. Ele não pode ser pregado tecnicamente. Esse amor é simplesmente vivido. Pode-se falar em termos técnicos, pode ter uma boa teoria a respeito do amor, pode ter um bom cardápio, um bom programa em torno do amor, mas isto é uma coisa que só pode operar pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. É o amor que é sofredor, o amor que é benigno, o amor que não é invejoso, o amor que não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor que, mesmo tendo tudo para responder, para tapar a boca às vezes daqueles que nos contradizem, nós ficamos calados. Esse é diferente e, sobretudo, ele é corretivo. Ele é corretivo. Agora, amados, nós poderíamos dizer uma coisa que, como sempre, uma mensagem, a mensagem de Deus, ela tem que ser mesmo censurada. Ela não pode ser admitida por todos. Se todos aceitarem uma mensagem, é sinal que ela é falsa. Tem que haver alguém que não aceite e que reprove. Mas essa espécie de amor que nós estamos falando não é aplicado mesmo pelo próprio Deus a todo mundo. A todo o mundo, a todas as pessoas. Ah, mas isso é absurdo. Quer dizer que Deus faz acepção de pessoas? Como se pode entender isto? Então quer dizer que Deus tem uma espécie de amor diferente? O amor dele é o mesmo. Mas vamos dizer assim, se não damos conta de falar com palavras inteligíveis aquilo que o Espírito Santo quer explicar, vamos dizer assim, 30% desse amor, 40% desse amor, 50% deste amor, 60% desse amor, 80% desse amor, 90%. Mas uma coisa é certa, 100% desse amor que eu quero me referir, Deus não aplica a todo o mundo. Na verdade, Ele amou o mundo de tal maneira, isso aí foi 100%. Se trata do amor ágape, se trata daquilo que Ele é. Mas é um amor que tem que ser recebido. Ele tem que ser recebido como Ele é. Desfigurado, crucificado,
e sob as condições do próprio Deus, para que então Ele nos trate como filhos. Este amor do qual Paulo está falando, este amor do qual nós estamos falando nesse instante, Deus aplica somente a filhos. Mas todo mundo não é filho de Deus? Não. Não, a Bíblia disse que não. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, o mesmo apóstolo, São Paulo, diz, versículo 5, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O bastardo é aquele que não é filho legítimo. Ele é um bastardo. Portanto, ele não tem pai. Ele tem um pai, na verdade. Mas aquele pai não assume responsabilidades com ele. Não tem responsabilidade com ele. E ele é então um filho sem pai. Não tem quem o corrija. Pode viver como bem entende. É uma filha sem pai. Pode se vestir, pode se portar como bem entende. Não suporta a correção. Não suporta o amor de Deus. Mas este amor, sim, este amor é que estamos falando. É deste amor que estamos falando, que aperfeiçoa o caráter. E não se pode aperfeiçoar caráter sem aflição, sem correção. Não se pode fazer do ouro uma joia sem que ele passe pelo fogo. Não se pode fazer mesmo do diamante uma pedra de anel muito bonita sem que ele passe pela lapidação. Agora, a Bíblia está dizendo, se suportais a correção, se suportais este amor, ele tem te tomado por filha e por filho. Mas eu te pergunto, você ama a mensagem que Deus manda na era para corrigir os erros doutrinários, para corrigir a sua fé, para corrigir seu modo de se vestir, de se portar, de falar, de agir, dentro de casa, no trabalho, na rua, onde quer que seja? Você ama esta mensagem? Você já tem a sua mensagenzinha? Você já tem a sua mente cauterizada? Você já conhece Deus através de outros caminhos? Você já tem suas experiências de falar línguas, até dos anjos, dos homens, de fé para transportar montanhas? Você é rico? Você já tem amor porque você chora pelas almas? Você profetiza, você expulsa demônios, você faz maravilhas? Por que então aceitar uma mensagem que vem pôr estas coisas em ordem e mostrar que tudo isto é uma maneira secundária de Deus agir? E que Deus não está atuando mais por esses canais, mas tudo o que Ele tem que fazer na vida do Filho verdadeiro, da verdadeira igreja, é unicamente e exclusivamente pelo que é perfeito, é pela Sua palavra. Como você pode entender isto como o grande amor de Deus? Você pode entender aquela cena de Jonas lá no barco, agitado e jogando mercadorias fora,
Você pode entender que o amor de Deus estava ali? Você pode entender que o amor de Deus estava nas arenas? Vendo seus fiéis morrendo queimados? Você pode entender que isto é amor? Você pode entender que uma mensagem que vem cortando as coisas, dispensando os méritos humanos. Você pode entender que um Jesus com a zorrague na mão dentro do templo, aquilo é amor? Você nunca entenderia que a mensagem que Deus nos enviou nesta hora é a expressão máxima do seu amor, com este profeta gritando desesperadamente: mulheres, não cortem seus cabelos, porque Deus mostrou para ele através do Espírito Santo e nas Escrituras o que isto significa para a humanidade, para um lar, para uma mulher, para os filhos, gritando: vistam roupa, andam decentemente, vistam-se honestamente, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, arrependam-se, voltem atrás, deixem seus credos, seus dogmas, saiam dela para que não sejam participantes de seus pecados e para que também não incorram em suas pragas. Parece que Elias estava mais contra o povo do que a favor do povo, mas ali estava o amor de Deus. Parece que essa mensagem está mais contra o povo do que a favor do povo, mas aqui está o amor de Deus para te livrar da grande catástrofe moral que tem assolado a terra, para restaurar a fé, o pudor, a vergonha, a coragem de ser cristão. O amor de Deus é você perdendo amigos por avisar o erro, por avisar o pecado, por condenar o pecado. O amor de Deus é você se incompatibilizar com todo mundo por causa da verdade, por falar a verdade. Não como um petulante, corajoso, entre aspas, mas como quem está louco pelas almas que estão aí sob líderes cegos e por isso todos caindo no buraco. Aqui está o amor de Deus. A mensagem que Deus enviou nesta era é o que é perfeito e que aniquilaria tudo que é em parte. Esse é o grande amor de Deus. O grande amor de Deus, este grandioso amor, é bem maior do que alguém possa imaginar. Excede a tudo que se possa conhecer. É insondável, inigualável o amor de Deus. Vejo o amor de Deus no amanhecer do novo dia, no ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Posso sentir esse grande amor a cada passo que eu der, mesmo quando o fim vier. Aceite nesse instante esta mensagem gloriosa do Espírito Santo, que você é filho, porque é Deus tratando com você, te exortando, corrigindo, para te preparar para o arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio, teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16.
É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Senhor, me batiza.
morte anda pela terra esta noite. A morte anda pela terra esta noite. A pessoa que estava certa disto não saía de casa, pois na sua casa havia o sinal. Ela estava sob o sangue do Cordeiro. O Cordeiro que houvera sido guardado por muitos dias, agora tinha sido imolado e o seu sangue estava sobre os umbrais de suas portas. E ela não atendia, aquela pessoa não atendia a convite algum. Ela não se movia de debaixo do sangue, do sinal, porquanto ela sabia que a morte andava pela terra naquela noite. Ouvintes amados, na verdade, experiências dos outros deveriam nos livrar de momentos amargos, mas infelizmente isto não resolve. Experiência dos outros. Se resolvesse, muitas filhas evitariam lágrimas e desgraças vendo experiências de suas mães, experiências que lhes causou lágrimas, sofrimentos. Mas diz o profeta que, infelizmente, a experiência de outros não servem para nós. O que vale dizer, não nos adverte. Se servisse, nós evitaríamos muitas desgraças sobre nós. Mas temos de experimentar. Não adianta o conselho, não adianta dizer, não faça isto porque isto vai causar aquilo. A pessoa quer experimentar, bater com a cabeça na parede. Mas nesse caso aqui, nós devemos tomar para nós, porquanto se trata de um tipo, para nós, uma coisa que foi escrita para nós, disse o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Lá no Egito havia uma noite de morte. E somente aqueles que estavam sob o sangue é que teriam a experiência de ficarem descansados e não passariam pela experiência da morte, do luto, da tristeza. E a pessoa sabia, pela palavra do profeta, que a morte andava por aquela terra naquela noite. Uma vez que isto ficou escrito para nós, devemos nesse instante sabermos se a morte tem andado por esta terra ou não durante esta noite de trevas espirituais, de confusão religiosa, de ismos, falsas doutrinas, ventos de doutrinas, propagandas de todas as formas em torno de Jesus Cristo. A condição moral tem mostrado que, de fato, a morte espiritual, o anjo da morte, o espírito do engano, tem descido sobre a terra. E ela tem sido entregue a um juízo temporário. Por quê?
têm rejeitado a palavra do profeta. Sim, aqueles que rejeitaram a palavra do profeta passaram pela triste agrura, pelo triste sofrimento de verem seus primogênitos mortos. Porém, aqueles que obedeceram à palavra do profeta não passaram por esta experiência. A obediência total à palavra nos dá direito ao sinal. A morte está na terra hoje em dia. O juízo está a ponto de cair. Bombas atômicas e de hidrogênio e toda classe de desastres, sequestros, terrorismos, insegurança tem assolado a terra. E tudo isto e coisas piores estão reservadas para as nações. Agora, Deus tem falado. O profeta dele veio falar. Veio anunciando estas coisas. Ele viu 7 visões principais em 1933. Ele viu tudo o que aconteceu com Mussolini, com Hitler, os 3 ismos sendo absorvidos 2 por um deles. Também ele viu naquela visão, em 1933, o avanço tecnológico, o avanço científico. Ele viu também a decadência moral tomando conta, assolando a terra, começando pelo direito do voto que a mulher alcançou. Isso foi Deus mostrando para ele. Se você acha que está errado, então é uma questão de visão, é coisa espiritual. É Deus mostrando para um profeta. Ele teve 7 visões principais, 7 eventos, 7 coisas que aconteceriam antes do arrebatamento. E isto tem se cumprido piamente, conforme assim diz o Senhor. Embora muitos não vejam o cumprimento, porque estão cegos, e eles não veem o cumprimento. Como os sacerdotes não viram o cumprimento das Escrituras nos dias de Jesus Cristo, assim também eles não veem o cumprimento das Escrituras, os sinais e o cumprimento das visões do profeta nesses dias da segunda vinda. Se eles não viram na primeira vinda, que foi visível, que não foi um segredo, verão na segunda vinda, que será um rapto, um segredo? Não, absolutamente não. Mas vamos para o porém. Porém, há um povo que tem visto. Há um povo que está sob o sinal. Há uns homens, há umas mulheres, há umas moças, uns moços e até mesmo umas crianças que sabem, acima de todas estas coisas, que Deus tem nos enviado de fato o profeta Elias. E tem crido na mensagem deste mensageiro. E mais do que isto, tem obedecido, colocado em prática, um sinal em sua vida, em seu lar, em seu ambiente de trabalho, de transporte e por onde quer que anda. Há o sinal de Deus em sua vida. Indiscutivelmente este sinal é o Espírito Santo. Não tenha dúvida. Sim, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. O sinal é exposto, e a maneira que vivemos mostra que, se de fato temos o sinal, nós amamos uns aos outros. O profeta diz:
Os crentes devem se separar das coisas do mundo. Naquele dia, o israelita obediente estava separado, estava sob o sinal, estava confinado sob o sinal, porque ele sabia que a ira estava sobre a terra naquela noite. Se não tem luz, pode ver o estado do povo como um juízo? Não vê. Vê como progresso, como evolução. A evolução que tem naturalizado o pecado, oficializado o pecado, a prevaricação, a prostituição, o sodomismo, apelidado de evolução. Mas esta evolução, que ao invés de diminuir o crime, faz aumentar o crime, ao invés de fazer desaparecer o terror, faz ampliar o terror, o medo, a enfermidade, a degeneração da raça, ainda que dispondo de todos os recursos. Mas onde pode se encontrar isto? Não é o que está sendo visto numa revista? Um moço chega e diz: antigamente jogavam arroz sobre um casal nubente. É aquele casal de jovens que acabou de se casar ali. Então os jovens jogavam arroz neles quando iam saindo do altar. Mas hoje estão jogando pílulas. Pílulas para quê? O que significa isto? Justamente numa coisa que é o tipo da igreja e da palavra. A mulher sendo o tipo da igreja, o homem sendo o tipo da palavra. Uma revista soltou isto. Casal de nubentes, ao invés de receber uma chuva de arroz, recebendo uma chuva de pílulas anticoncepcionais. Meus amados, vamos atinar em tempo para a verdade. Eu não quero salvar o mundo. Eu não quero ganhar o mundo para Cristo. De maneira alguma. Eu seria um cego, ignorante espiritualmente, se tentasse ser a palmatória do mundo e converter o mundo hoje pela minha pregação. Paulo disse: Oxalá, rei Agripa, que você fosse convencido, hein? Não sou tão ignorante ao ponto de pensar assim, mas há sempre alguém que pode ser ajudado, que carece, que aceita a misericórdia de Deus. Veja ali, logo num casamento, a mulher representando a igreja e o homem representando a palavra, sob uma chuva de pílulas anticoncepcionais. Que paradoxo com o símbolo de antes. Antes era sob uma chuva de fartura, de arroz para criar os filhos. Um símbolo, não é? Um tipo, mas agora é de esterilidade. Uma igreja estéril, com uma palavra pervertida. O que quer dizer uma mulher estéril com um homem pervertido. Esse é o estado do mundo em que estamos vivendo. E vamos chamar isso de cristianismo. E vamos jogar água benta nesse casal. Depois jogamos pílulas anticoncepcionais sobre ele. Mostrando, de fato, uma vez que a mulher é o tipo da igreja, o homem é o tipo da palavra, que ali está uma igreja estéril, com uma palavra, com um evangelho pervertido. Mas, por outro lado, lá no Egito haviam aqueles que estavam sob o sinal, sob o sangue, sabiam que a morte estava assolando a terra naquela noite. Por outro lado, você pode encontrar sobre este torrão manchado de pecado, de tanta injustiça e de perversão, em todos os sentidos, em todas as alas, você pode encontrar um justo. Deus olhou nos dias mais civilizados do que de hoje, nos dias de Noé, ele viu um justo.
ele viu Noé. Nos dias de Sodoma, ele viu um Ló que se enfadava, que chorava, que se angustiava na porta da cidade por causa do sodomismo. Mas ele ainda vê. Ele vê você, que está sob o sinal. Ele vê o justo. Se ele viu naquele dia, ele vê hoje. E como antes de botar fogo em Sodoma, ele tirou o justo Ló, ele também tirará a sua noiva eleita antes de botar fogo. O fogo profetizado, que é o terceiro batismo que a terra sofrerá. O fogo profetizado por São Pedro na sua segunda carta, capítulo 3. Leiam. Eu não estou assombrando a ninguém. Um pregador que ganha o povo à custa de medo é um falso profeta. Estou apenas encarando a realidade convosco. Mas para quem é esta mensagem? A quem se manifesta o braço do Senhor? Quem dá crédito a esta pregação? E pode se arrepender em tempo? Agora eu pergunto, meus irmãos, o tempo é de quê? De ainda correr matar o cordeiro? Expor o sangue? Não. O tempo é já de estar sob o sangue, sob o sinal. O cordeiro já foi crucificado há 2000 anos. O Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes. A justificação, a santificação, o novo nascimento. Se ainda não nasceu da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não entrará no poder do reino milenial. Porque para isto haverá uma graça suprema, pois se trata de uma hora suprema em que o mundo tem que ver Cristo em nós. O mundo via o sinal na casa do justo, do fiel obediente israelita, ainda que zombando, disse, olha, para que aquele sangue nos umbrais das portas? Fanáticos, loucos, mas não importa. O sinal era externo, não é somente o coração, é uma vida vivida. Todo mundo via. Este é um dos segredos que envolve os 7 trovões. É uma vida vivida que não tem jeito de ser pregado, falado, mas é vivido. O sinal era exposto ao mundo, porque a única coisa que detém o mistério da iniquidade, a plenitude do poder da besta, é o Espírito Santo na noiva. Quando ela for retirada, então tudo se consumará, porque a única coisa que ainda está detendo, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, é o Espírito de Deus no seu corpo, na noiva eleita. Pode o mundo ver Cristo em ti? Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória de além, e o mundo ficou sem a luz. Pode o mundo ver Cristo em ti. Deus bendito, esse poder só pode proceder de ti. O que depende de nós é apenas a fé, a obediência e o que nós queremos ter. Fazer o que devemos fazer como cristãos e aguardarmos o teu poder se manifestar para o rapto, para o arrebatamento, deixando este mundo em grande tribulação. Que todos os teus filhos tenham sido alimentados nesse instante pelo poder do teu Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quero, ó Deus, ser cristão. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser cristão. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. Quero parecer com Cristo.